Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedores do Palmeiras, do Verdão, mas também de inúmeras equipes do futebol no Brasil, do futebol no geral. Quero tocar nesse vídeo com vocês sobre o assunto Endrick. Ele fez o seu primeiro gol, mas não é somente disso que eu quero falar de outras questões também. Quero falar também da apreciação que hoje se pratica em relação ao Endrick, né? Algo que está me incomodando um pouquinho. Eu quero debater isso com vocês. Quero também falar disso à luz do que foi essa partida do Verdão contra o Atlético Paranaense. Portanto, vou tocar e quero tocar com vocês também em alguns aspectos deste jogo. Mas para permear a reflexão sobre o Endrick com vocês aqui neste vídeo, tá bom? Antes disso, só falar que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, né? Patrocina inúmeras equipes aí no futebol mundial, e trata você, evidentemente, como um consumidor que você aí, não apenas como um mero apostador qualquer, né? Se você curte uma aposta esportiva, eu sugiro a você que conheça a 1xBet tocando aqui no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Aí você se cadastra lá, depois você volta aqui, pega o código promocional, o Anxijosa, isso é muito importante, tá? E coloca lá para você dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, caso você queira, ou então se você não quiser. De qualquer maneira, para você notificar para eles que vale a pena investir neste canal aqui, gente. E este canal que está crescendo muito, inclusive graças ao apoio de muitos palmeirenses, né? Precisa muito aí também do seu carinho, do seu apoio, tá bom, gente? E aproveita e faz a sua pezinha em jogos muito importantes que vão ter no dia de hoje. Hoje a gente vai ter jogos bem interessantes aí. Você pode fazer ali a sua aposta na XBet. Por exemplo, a gente vai ter Barcelona e Bayern, pelo amor de Deus, hein? É isso mesmo, é. É isso mesmo. Barça e Bayern de Munique. Josa, dá uma sugestão aí. Eu falo para você. Coloca 2 gols no mínimo. É pouco. Que aposta é essa? É aposta segura. Você vai ganhar. Ganha pouco, mas ganha, né? Eu sugiro a você que aposte nesse jogo. Um jogo que também vai ter muito dinheiro aí, jogo importante para o campeonato, o que certamente vai ter gol, gente. É Corinthians contra Atlético, contra Fluminense, né? Eu iria com vitória ou empate do Corinthians, né? Internacional e Ceará, né? Aposta segura? Vitória ou empate do Inter. Quer realmente sair um pouquinho da segurança e ainda ser quase seguro, né? Vitória do Inter, né? Botafogo, Red Bull, Bragantino é empate ou vitória do Botafogo. Essas minhas dicas aí para você hoje, para você fazer a sua pezinha lá na OneXBet. Mas eu já sou cadastrado, José. O que eu faço então, se você já é cadastrado, usando o link desse que você pegou nesse canal? Então faça o seguinte, você vai apostar hoje? Você vai apostar mesmo, né? Então use e abuse de apostar usando a OneXBet, gente. Isso também dá uma força lá pra gente, tá bom, meus amigos? Então vamos continuar, então, fechando parênteses, falando então dessa partida do Palmeiras aí, antes de falarmos do Inter, eu quero tocar nessa questão da partida do Palmeiras. O Palmeiras teve dificuldades, evidentemente jogou com uma equipe absolutamente reserva do Atlético Paranaense e acho que teve mais dificuldade do que deveria no começo da partida, no primeiro tempo, né? Eu senti uma certa desatenção, uma certa falta de foco do Palmeiras, dificuldades, inclusive, em marcação, que tem sido algo muito forte do Palmeiras. As transições do Atlético estavam gerando também dificuldades ali para o Palmeiras em alguns momentos, né? E, sinceramente, né, eu vi muito mais organização do que o contrário nesse Atlético Paranaense no primeiro tempo, do que deveria em virtude do time que tinha dentro de campo. E acho que isso aconteceu muito mais por causa do Palmeiras do que por causa do Atlético. Não vi um grande rendimento do Verdão no primeiro tempo, não. No segundo tempo, evidentemente, que as coisas melhoram. O nome da melhora chama-se, dentre outras coisas, o Endrick, né? O Endrick, né? E o Endrick melhorou, mas o Palmeiras também, vamos combinar, teve ali uma vantagem com a expulsão, logo aos 15 minutos do segundo tempo, do Thomas Coelho, né? Aí, na verdade, com a expulsão do Coelho, ficou muito mais fácil para o Palmeiras, né? O Palmeiras ele foi expulso aos 60, depois de reclamar, inclusive, da falta, né? Uma possível falta naquela jogada do Endrick, né? Absurdo, na verdade, não aconteceu nada. O Endrick recupera a bola e ele é vital, ele é fundamental para o primeiro gol do Palmeiras, marcado pelo Scarpa, né? A arbitragem considerou que o gol foi do Scarpa, o Endrick, portanto, poderia ter marcado 2 gols nessa partida, né? Mas o fato é que o Endrick foi realmente uma mudança, mudou completamente a partida ontem, né? Ele acaba fazendo o gol dele aos 70 minutos, né? Portanto, contribui para 2 gols, os 2 primeiros gols, os gols que geraram o empate e a virada do Verdão nessa partida contra o Furacão. Então, o Verdão mais líder do que nunca, né, colocando, acariciando o título do Campeonato Brasileiro, tá chegando, tá muito perto e vai ser merecidíssimo esse título para o Verdão. Agora tocando no Endrick especialmente, né? Como eu disse, ele mudou a partida completamente, foi um jogador que precisava entrar em campo, né? Incomodou demais a defesa do Atlético, né? A gente pode falar, mas o Palmeiras tem mais facilidade com o jogador mesmo. Não. O Palmeiras começou a ter facilidade porque o Endrick rouba uma bola ali e acaba gerando o primeiro gol ali para o Verdão. Então, ele na verdade, o cara que instaura tudo isso. E a personalidade desse garoto de fato, impressionante. Foi o primeiro gol dele como profissional,
A maneira como ele se comporta em campo é algo para chamar atenção, e é dentro disso que eu queria conversar com vocês aqui, queria tocar aqui. Eu estou sentindo que está havendo uma apreciação muito negativa desse jogador, né? A gente percebe nas redes sociais, quando há elogio para o Endrick, que as pessoas falam sempre o seguinte, boa parte das pessoas tem falado o seguinte, eu não estou vendo tudo isso nesse garoto. Repararam isso? Pesquisem no Twitter, colocar Endrick lá no Twitter que vocês vão ver. Eu não estou vendo muito tudo isso nesse garoto. Eu acho que não é tudo isso. Acho que estão exagerando, né? Eu acho que ele é muito afobado. Vamos tocar na questão da afobação? Muita gente está falando que o Endrick estava muito afobado, né? É isso. O primeiro gol do Palmeiras ontem mostrou claramente essa afobação. Né? Ele chega na cara do gol, né? E aí ele pega e olha, analisa e faz um passe, né? Isso é afobação mesmo, né? Agora, evidentemente que em alguns momentos o jogador é jogado sob uma grande pressão. O Endrick também é muito pressionado, ele sabe disso. E uma certa ansiedade toma conta do garoto, como toma conta de qualquer profissional. Agora, tomar isso como um defeito do jogador é cretinice, né? Porque não tem nada disso acontecendo, né? Como as pessoas estão falando também, né? Uma outra questão, né, é que as pessoas se esquecem que o Endrick é um jogador absurdo, é um touro, é muito forte, né? Era um destruidor na base, seja sub-15, sub-20, sub-17, né? E ele está chegando agora ao futebol profissional. Ele ainda está se adaptando ao futebol profissional. Ele ainda precisa jogar um pouco mais, entender alguns espaços do campo, que lá na base ele atacava alguns espaços do campo, ele já está percebendo que não produz o mesmo resultado agora, ou a maneira como ele ataca esses espaços. Ele também está reelaborando, né, gente, reconfeccionando a sua leitura dos acontecimentos do jogo, e também tá entendendo pouco a pouco como melhor se posicionar diante de defesas muito mais bem postadas do que acontece na base do futebol profissional, na base do futebol brasileiro. Então, evidentemente que o Endrick não vai oferecer os mesmos resultados colossais da base de cara. Isso é muito óbvio, né? Agora, daí também considerar que o jogador tal não é tudo isso, tal, não sei o que, isso é má vontade. Isso lembra o quê, gente? Isso lembra simplesmente o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior também era um jogador tido como não é tudo isso, o neguebinha, que não sei o que, aquela coisa não vai para lugar nenhum. Eu, sinceramente, não acho que vai ser alguma coisa no futebol. Tal. O Vinícius Júnior hoje é um jogador decisivo no Real Madrid, só isso. É um dos maiores times do mundo e da história do futebol. Ele é decisivo. É um jogador importantíssimo para o Real, um jogador que esteve ali na lista da bola de ouro, né? Um jogador vital hoje para a equipe, uma das equipes mais importantes do futebol do planeta, né? É só isso. E eu vejo, sinceramente, esse desapreço ao Endrick muito parecido com o desapreço que havia em relação ao Vinícius Júnior. Eu convido você a pensar sobre isso, mas eu convido, sobretudo, você a pesquisar isso nas redes sociais. Você vai ficar, talvez, assombrado com os resultados, né? Com essa apreciação absolutamente negativa, fruto do rancor, fruto da falta de generosidade humana, inclusive, né? Fruto da simpatia, né? E fruto da solidariedade também, porque o Endrick também merece a nossa solidariedade pelo ser humano que ele é, né? Então, parabéns a esse garoto aí por ter feito esse primeiro gol dele no futebol profissional. Ele, evidentemente, por ser um cara muito maduro, apesar da idade, ele tem um entendimento de como o mundo aí pega no pé dele, ele já parece ter esse entendimento, mas até agora, sabe o que é mais impressionante? Ele tinha tudo de letra, porque ele é diferenciado. Infelizmente, as pessoas vão ter que engolir, porque ele surgiu para o futebol profissional para ser tão craque como ele era craque também na base do futebol brasileiro. É isso.